O J.D. Neto começou sua paixão por escrever desde cedo. O que ele nunca imaginou foi que um dia o seu sonho de lançar um livro iria se concretizar. Essa é a história que o César Augusto traz pra gente. Rolou um pão de queijo maravilhoso na casa do Jorge. Ele nasceu em Firminópolis, no interior de Goiás. Veio para os Estados Unidos com 11 anos. Morou em Framingham, Massachusetts, e hoje vive na Flórida. Bom, ele era o Jorge, agora é o J.D. Neto. Esse foi o nome que ele escolheu para assinar os livros dele. É isso. Desde moleque, ele é fascinado por séries, livros e contos de terror. De tanto pesquisar e se aprofundar nesse gênero, ele teve a ideia de uma história bem original. Eu tive a ideia, e se um garoto encontrasse o Diário de Lúcifer? E daí essa aventura começou. Começou de um jeito e se transformou. A história eu queria que fosse uma história em quadrinhos, de começo, era o que eu queria. E daí as coisas foram acontecendo até ele resolver escrever um livro. Eu comecei a fazer por hobby. Eu chegava em casa do trabalho, eu fazia, eu sentava no meu computador e escrevia. Até que, depois de escrever 40 mil palavras e apagar, e escrever de novo e apagar, eu falei, bem, quer saber? Vou fazer isso de verdade. E começou a levar a sério, colocar no computador a ideia que ele teve em 2008. 5 anos depois, ele resolveu lançar o livro. Deu uma pesquisada sobre os melhores caminhos e começou a batalha. Falavam que não tinha mercado, falavam que a história era muito tenebrosa, outros falavam que o mercado era saturado de histórias de ficção, então não era para eles. E eu peguei aquilo e eu falei, quer saber, então eu vou reler o que eu fiz e vou melhorar. Se tem que ser assim, eu quero melhorar, eu quero ver. E continuei mandando cartas, continuei recebendo de volta que não. Recebeu, no total, 15 nãos. 15 cartas acabando com o sonho dele. E a última eu tenho guardada. Aqui porque ela sempre... Eu olhava aquela carta e eu falava, isso aqui vai me lembrar. Bom, o Jorge, o J.D. Neto, é persistente. Resolveu bancar a publicação independente do livro, sem editora. Eu falei o seguinte, bem, já que é pra lançar, vamos lançar com tudo. Aluguei um salão, chamei 100 pessoas pra estar comigo, meus amigos, minha família, e ali eu lancei o primeiro livro, dia 30 de novembro de 2012. Tem uma característica na personalidade desse brasileiro que escreve suas obras em inglês. Ele não se contenta com pouco. Lançou o livro, mas queria mais. Foi com a cara e a coragem para uma feira de livros em Nova York. Só soube, depois de garantir o seu lugar, que era a maior feira de livros dos Estados Unidos. Distribuiu o livro para blogueiros, editoras, e foi nessa feira que o sonho dele começou a se realizar. Me lembro, de manhã veio um senhor e não pensei em nada, ele pegou, ele passou e ele voltou, ele olhou assim, ele, olá, o que é essa obra? Eu falei o que era o livro, sobre o que era, ele, ok, legal. Pegou um livro, né, eu pensei que era qualquer outro. Quando deu 3 horas da tarde, eu me lembro que eu tinha acabado de fechar o meu stand, alguém me toca nas costas e era esse senhor. E ele fala assim, meu nome é Jay Hartman, eu sou o editor-in-chief do Untreated Reads e nós queremos conversar com você. Aí eu fiquei assim, né, meus amigos olharam assim pra mim e ele falou assim, olha, eu cancelei todas as minhas reuniões hoje, porque quando eu comecei a ler o seu livro, eu tive que terminar o seu livro. E aí eu fiz algumas perguntas pra ver se ele tinha lido mesmo. Ele tinha lido. E passamos uns 2 meses, né, de namoro, assim, de contratos, fazendo revisões e tal, até que realmente eles mostraram interesse. Agosto de 2013, The Whispers of the Fallen, o primeiro livro, foi lançado pela Untreated Reads. Não demorou muito e ele recebeu um telefonema da editora. Você está entre os mais vendidos na área de ficção e fantasia.
meu Deus do céu. Quando eu olhei realmente na numeração, tava lá mostrando realmente entre os 100. Então foi, um privilégio. Um dos 100 livros mais vendidos dos Estados Unidos. Quem diria? O J.D. Neto voltou àquela feira de Nova York para lançar o segundo livro. E aí já foi bem diferente. Eu olhei pra frente e aquele rio de pessoas chegou na mesa e eu não soube o que fazer. E as pessoas falavam meu nome e minha amiga do lado olhava assim pra mim. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu falei, meu Deus, tem que chamar os outros, tem que chamar, porque a gente precisa de ajuda, como é que a gente vai fazer isso aqui? E foi ali que eu vi que o negócio estava ficando um pouquinho diferente do que eu pensava. Diferente do que ele pensava, mas não do que a mãe dele pensava. Para ela, a história está só começando. Eu imagino que ele vai muito mais daquilo que ele ainda nem imagina. Porque eu sou mãe, né? Claro. Então eu tenho que crer. Desde criança, quando usava os próprios brinquedos para criar histórias, o que o Jorge gostava mesmo era de soltar a criatividade. Ele é essa pessoa que vocês viram aqui. Esse menino simples, uma pessoa humilde, com um coração muito bom. Sabe? Então isso me deixa muito feliz. Porque eu sempre falo para ele assim, meu filho, não importa aonde você chegar, o mais importante de tudo é nunca esquecer de onde você veio. De Firminópolis para o mundo. J.D. Neto é um caso que a gente aproveita para se inspirar e pegar algumas dicas. O segredo é não desistir. Porque você pode. Eu poderia muito bem ter desistido. Eu poderia realmente achar que era muito grande. Sabe, esses eventos, estar nesses eventos, estar com essas pessoas e ser comparado hoje a pessoas que eu admiro muito. A autores e pessoas que eu sempre li. Hoje as pessoas me comparam em questão assim, quando eu vejo às vezes as pessoas me mandam fotos da coleção de livros, e do meu lado existe um autor que eu admiro muito e a minha obra está do lado direito. Ele sonha e realiza. Já está terminando de escrever o seu terceiro livro. Olha para aqueles dinossauros, lembranças da infância, e imagina o futuro. Aquele menino, ele ainda está em mim. Só que hoje esse menino vê o que ele sonhava se tornando realidade, mas de uma maneira que ele nunca pensou.